O erro 400 Bad Request está aparecendo para você? Eu sei, toda vez que esses erros de navegação aparecem, para atrapalhar a gente, tudo que a gente mais quer é uma solução rápida para voltar a navegar na internet numa boa. Então, sem enrolação, vamos dar uma olhada em algumas formas diferentes para resolver esse erro chato. Bom pessoal, é o seguinte, esse erro acontece por conta de uma falha causada por uma solicitação inválida. Basicamente, quando você tenta acessar um site, o seu computador envia uma solicitação para o servidor em que esse site está hospedado. Aí o servidor responde essa solicitação mostrando a página para você. Só que esse erro acontece quando o servidor não consegue entender e processar essa solicitação. A boa notícia é que se o erro estiver acontecendo do nosso lado, ou seja, no nosso computador que está tentando acessar o site, tem como a gente corrigir. Mas também é importante dizer que pode ser um erro que acontece por conta de uma falha no servidor do site. Nesse caso não tem muito que a gente possa fazer, só o dono do site mesmo pode resolver. Então a primeira solução que a gente pode tentar é aquela que você nem deve ter ouvido falar, né? Senhor, por gentileza, tente reiniciar o modem. Pois é, reiniciar o modem pode resolver o problema, porque isso elimina os arquivos de cache que podem estar armazenados nele. E se esses arquivos estiverem desatualizados, pode rolar ali uma interferência que faz esse erro aparecer. E o mesmo vale para o seu computador. Reiniciar o computador vai limpar o cache criado pelos programas. E também vai limpar a memória RAM. Além disso, os dados temporários de processos que estão rodando ali em segundo plano também podem interferir com a solicitação que o navegador envia para o servidor. A próxima dica é dar uma olhada no endereço do site. Isso porque uma das causas mais comuns para o erro 400 Bad Request são URLs erradas. Se tiver algum erro de caractere na URL, ela não vai funcionar. E nesse caso, podem ser coisas simples como um caractere repetido, por exemplo, ou até uma coisa mais complexa, como uma URL codificada de uma forma inválida. Isso porque as URLs convertem caracteres normais em caracteres ASC2, para que esses caracteres sejam transferíveis na internet. Talvez você já tenha visto esse símbolo de porcentagem junto com o número 20 em uma URL. Isso acontece porque ele representa o espaço entre duas palavras. Então apagar ou incluir caracteres na URL sem querer pode causar esse erro. Outra dica é, ao invés de você usar a URL que você recebeu de repente para acessar o site, você pode digitar a palavra-chave referente a esse site no Google. Por exemplo, ao invés de usar a URL mail.google.com para acessar o Gmail, você pode pesquisar Gmail no Google e ele vai aparecer no primeiro resultado. Na verdade, isso também é uma dica de segurança. Ao invés de você acessar um site clicando direto na URL que você recebeu no WhatsApp, por exemplo, você pode ir até o Google e pesquisar pelo nome do site. Assim você evita cair em golpes, já que muitos deles criam sites com URLs parecidas com o original para enganar as pessoas. E mais uma dica sobre pesquisa no Google. Se você quiser limitar a busca do Google para um site específico, você pode escrever site, colocar o site que você quer imediatamente depois dos 2 pontos, sem espaço, e aí depois digitar o que você quer pesquisar. Por exemplo, eu posso digitar aqui site, hostinger.com.br, e aí dar um espaço depois do site e digitar como criar um site. Aí o Google vai me mostrar só resultados que ele encontrar do site hostinger.com.br, sem colocar outros sites junto que às vezes eu não estou procurando. Seguindo para a próxima solução para o erro 400 Bad Request, a gente pode limpar o cache e os cookies do navegador. O princípio é o mesmo que a gente já contou na dica de reiniciar o modem. O seu navegador também armazena arquivos dos sites que você acessa, com o intuito de diminuir as solicitações que são enviadas para o servidor, o que em teoria deixa o carregamento do site mais rápido na próxima vez que você for acessar esse site. Só que se rolou alguma mudança no site, esses arquivos já não servem mais. Pelo contrário, eles podem até causar uma interferência e fazer com que erros como o erro 400 Bad Requests apareçam. Já os cookies armazenam as preferências e o histórico de sessões do usuário para deixar a sua navegação mais personalizada, mas eles também podem expirar com o tempo. E só para explicar melhor um efeito que isso causa, se você tiver logado automaticamente em algum site, você vai ser deslogado dele. Então caso você tenha um site que você tenha esquecido a senha, é legal acessar e anotar antes de fazer esse processo, beleza? O processo geralmente é parecido entre os navegadores. Nesse exemplo aqui a gente vai usar o Chrome. Clica aqui em cima nos 3 pontinhos, depois em remover dados de navegação. Selecione todo o período para limpar tudo e marque essas 2 caixinhas aqui, cookies e outros dados do site e imagens e arquivos armazenados em cache. E aí é só clicar em remover dados. A próxima dica é desabilitar as extensões do navegador. Às vezes, algumas extensões podem interferir com o envio daquela solicitação para o servidor lá que a gente tem falado várias vezes no vídeo. E para saber se o problema está em uma extensão, a gente precisa desativar uma de cada vez. Então, desativa uma, tenta acessar o site, se não der, ativa ela de novo, desativa outra,
tenta de novo e por aí vai. Para desativar as extensões, vamos voltar ali nos 3 pontinhos, depois em extensões e aí em gerenciar extensões. Clica nessa chavinha aqui para desativar uma extensão e aí vê se o site está funcionando. Caso ele volte a funcionar, a gente já encontrou o problema. Talvez você precise deixar essa extensão desativada ou até mesmo deletar ela. Mas antes, dá uma olhada se não tem alguma atualização para ela também. Às vezes isso pode resolver o problema. E a última solução para esse erro é limpar o cache DNS do seu computador. Um processo que também é chamado de Flush DNS. Essa parte é um pouco mais técnica, mas basicamente quando você acessa um site pela primeira vez, o sistema faz uma consulta DNS, uma busca pelas configurações do nome de domínio, que vai verificar quais são os name servers e endereços de IP associados ao site que você está tentando entrar. E o sistema operacional do seu computador armazena no cache DNS os endereços de IP do servidor que o site está hospedado, para ele carregar mais rápido na próxima vez. E aí é a mesma coisa, um cache DNS corrompido ou desatualizado pode causar o erro 400 bad request. Para limpar o cache no Windows, aperta a tecla com o símbolo do Windows, mais a tecla R aqui no seu teclado. Depois digita a sigla CMD e aí aperta OK. Esse aqui é o prompt de comando do Windows. E aqui a gente vai dar o comando para fazer o Flush DNS digitando o seguinte: ipconfig espaço barra Flush DNS. Esse comando está aqui na descrição para você copiar. E aí, aperta o Enter no teclado. Pronto, só isso. E também dá para fazer isso no navegador. Por exemplo, aqui no Chrome, é só você abrir uma nova guia e digitar isso aqui. Também está na descrição para copiar. Aí é só clicar aqui nesse botão para fazer o mesmo processo no navegador. Eu vou deixar um link de um artigo do nosso blog na descrição. Ele fala sobre como fazer esse processo em outros sistemas operacionais também. E é isso, pessoal, essas foram as nossas dicas. Conta pra gente se deu certo aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de outras dicas iguais a essa. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.